pelas 4 primeiras décadas do século XX, a Polícia Militar da Paraíba cumpriu missões em que efetuou operações típicas das realizadas pelo Exército. Dessas missões, podemos citar combate a grupos armados que, em 1912, na região de Monteiro, pretendiam provocar uma intervenção federal na Paraíba. Lutas contra a coluna Prestes, em 1926, na área de Souza e Piancó. Confrontos contra grupos armados de Princesa, em 1930. Participação na Revolução de 1930, ao lado de tropas do Exército. Combates aos revolucionários paulistas de 1932 e repressão à intentona comunista de 1935, em Natal. Nesses acontecimentos, tiveram destaque diversos oficiais, como, por exemplo, Genuíno Bezerra, João Costa, Jacó Franques, Zé Maurício, Guilherme Falcone, Ascendino Feitosa, Elias Fernandes, Ademar Naziazena e vários outros. Todos esses oficiais eram corajosos, tinham aptidões para esse tipo de missão e eram muito habilidosos na condução de tropa. Mas, dentre esses valorosos oficiais, destacou-se a figura do coronel Elísio Sobreira. Neste documentário, vamos traçar um perfil dessa importante figura que veio a se tornar patrono dessa corporação. É o que faremos a seguir com a narração do coronel Ronildo Souza. Esperança é uma cidade situada na região do Brejo da Paraíba, a uma altitude de 631 metros acima do nível do mar e fica a 150 quilômetros da capital João Pessoa. Sua população atual é de 33 mil habitantes. Esperança era um distrito da cidade de Alagoa Nova e dela foi emancipada no dia 1º de dezembro de 1925. Nessa cidade, na época distrito, nasceu, no dia 20 de agosto de 1878, Elísio Augusto de Araújo Sobreira, filho de Justino Augusto de Araújo e Maria Augusta de Araújo Sobreira. Ao atingir a maioridade, o jovem Elísio Sobreira, buscando construir o seu futuro, se dirigiu a Campina Grande, que na época já era uma cidade progressiva. Dotado de pendor artístico, Elísio estudou música e se tornou maestro de bandas de música naquela cidade. Nessas atividades, Elísio angariou popularidade e prestígio social, mas suas ambições eram maiores. Até 1911, o ingresso nos quadros de oficiais da Polícia Militar da Paraíba, na época denominada de Batalhão Policial, era feito por escolha e nomeação do presidente do Estado, como era titulado o governador. O posto inicial na carreira de oficiais era o de alferes. Nessas condições, Elísio Augusto de Araújo Sobreira foi nomeado para o posto de alferes no dia 31 de julho de 1907. Naquela época, o governador era Valfredo Leal, político com atuação na área do Brejo paraibano, inclusive em Esperança, a terra de Elísio Sobreira. No posto de alferes, Elísio Sobreira comandou companhias e foi delegado de polícia em diversas cidades. Em 8 de janeiro de 1912, ele foi promovido ao posto de tenente, o que equivale atualmente a primeiro tenente. Naquela época, não havia posto de segundo tenente, o que foi criado em 1917 com a extinção do posto de alferes. Assim, quem era alferes passou a ser segundo tenente, e quem era tenente passou a ser primeiro tenente. Como tenente, Elísio participou das lutas que a corporação, então denominada Força Policial, travou em 1912 com grupos armados liderados por Miguel Santa Cruz, que era adversário político de João Machado
presidente do Estado. Esses conflitos ocorreram na região de Monteiro e Patos, e a pretensão de Santa Cruz era provocar uma intervenção federal no Estado. Durante esses conflitos, Elísio Sobreira confirmou sua habilidade na condução da tropa, além do conhecimento técnico e coragem pessoal. Com essas ações, a admiração e o respeito que Elísio gozava junto aos seus subordinados, pares e superiores, se fortaleceu. Em 15 de abril de 1913, Elísio foi promovido a capitão, posto em que continuou exercendo as funções de delegado de polícia no interior do Estado. Nessas atividades, ele obteve prestígio social e político, condições que lhe levaram à nomeação de assistente militar do presidente do Estado, o doutor Solon de Lucena, no período de 1920 a 1924. No dia 29 de julho de 1924, um grupo de cangaceiros do Bando de Lampião, com a participação do também cangaceiro Chico Pereira, invadiu a cidade de Sousa, no sertão paraibano, provocando saques, depredações e humilhação às autoridades locais. O governo adotou medidas repressivas imediatas, deslocando para aquela cidade o destacamento de Cajazeiras, sob o comando do major Genuíno Bezerra, e o de Pombal, com o tenente Antônio de Araújo Salgado. Para lá também se dirigiu o doutor Demócrito Almeida, chefe de polícia, que adotou as medidas de polícia judiciária referentes a esses fatos. Mas a população continuava apavorada. Nessas circunstâncias, o capitão Elísio Sobreira foi nomeado delegado de polícia daquela cidade, no dia 29 de agosto daquele ano. Aplicando os rigores da lei aos infratores e demonstrando o seu elevado espírito de justiça e a capacidade de articulação com os diversos setores da sociedade local e com os segmentos políticos da região, Elísio Sobreira ganhou confiança da população e fez retornar o clima de paz àquela sociedade. Ao retornar à capital, já no governo de João Suassuna, Elísio Sobreira foi promovido por merecimento ao posto de major no dia 13 de novembro de 1924. E no dia seguinte foi comissionado ao posto de tenente-coronel para assumir o comando da Força Policial do Estado, que era o nome da corporação na época. No exercício dessas funções, Elísio fortaleceu a amizade com importantes políticos, inclusive com o vice-governador Flávio Ribeiro Coutinho, que ele tinha particular atenção. A interiorização das atividades operacionais da PM da Paraíba tiveram início em 1835, quando foram criados os destacamentos de Areia e Pombal. Aos poucos foram sendo criados outros destacamentos, até se alcançar a sede de todas as comarcas e, posteriormente, todas as cidades. Mas só em 1913 foi criado um mecanismo de fiscalização, orientação e apoio dessas atividades. Eram 7 inspetorias, comandadas por alferes, e que tinham sede em Campina Grande e nas principais comarcas do sertão. As distâncias e a falta de meios de comunicação tornavam inviáveis essas atividades. Em janeiro de 1925, o presidente João Suassuna, acolhendo sugestão do comandante Elísio Sobreira, extinguiu as inspetorias e criou um batalhão em Patos. Até então, o efetivo da corporação eram distribuídos em companhias que eram subordinadas diretamente ao comandante-geral. Assim, as companhias existentes foram agrupadas em uma unidade que ficou sediada na capital
e recebeu a denominação de 1º Batalhão. Na mesma lei foi criado o 2º Batalhão, que ficou sediado na cidade de Patos. Em 1927, o 2º Batalhão deixou de existir e suas companhias ficaram ligadas diretamente ao Comando Geral. Mas, em 1931, ele foi recriado, ainda em Patos, de onde se transferiu para Campina Grande em 1936. Além dos incessantes combates aos grupos de cangaceiros, agora com ações integradas com as co-irmãs vizinha e corporação, durante o comando de Elísio Sobreira, também travou lutas com a coluna Prestes. Em fevereiro de 1926, a legendária coluna, vinda do sertão do Ceará, invadiu a Paraíba pela região de Catolé do Rocha, marchando em direção a Sousa. A força policial tinha deslocado um grande efetivo e se posicionado em pontos estratégicos naquela região. Mas Prestes encontrou um acesso desguarnecido e seguiu até Sousa com cerca de 900 homens. O comandante Elísio estava com uma tropa em São João do Rio do Peixe e o major Manuel Viegas com outra em Catolé do Rocha. Ao tomar conhecimento do rumo da coluna, seguiu as tropas de Elísio e de Viegas, se dirigiram para Sousa. Chegando em Sousa, a coluna Prestes se dividiu. Uma parte seguiu em direção a Patos e a outra para Piancó. Elísio e Viegas seguiram em uma perseguição ao grupo que foi para Piancó. Nesses percursos, os comandados de Elísio fizeram diversos ataques à retaguarda da coluna, mas os comandados de Prestes chegaram a Piancó, de onde encontraram resistência, mas saquearam a cidade e assassinaram todos que conseguiram capturar, inclusive o padre Aristides, chefe político local. Esse fato ficou conhecido como a Chacina de Piancó. Quando a tropa de Elísio chegou nessa cidade, a coluna já tinha seguido em direção a Pernambuco e nunca mais voltou à Paraíba. A outra parte da coluna pretendia atacar Patos, mas desistiu quando percebeu que o capitão Irineu Rangel, comandante do batalhão ali sediado, preparou a defesa da cidade. Nesses acontecimentos, Elísio Sobreira deu prova, mais uma vez, da sua exemplar conduta no cumprimento do dever. Em 1928, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque assumiu o governo da Paraíba em clima de muita expectativa de mudanças nos costumes políticos. Naquela ocasião, o tenente-coronel Elísio Sobreira deixou o comando da Força Pública e foi nomeado assistente militar do presidente do Estado. Francisco de Aragão Sobrinho, um coronel do Exército, assumiu o comando da Força Pública. Em 1930, por motivações políticas, tiveram início as lutas que a Força Pública travou no sertão do Estado, com os grupos armados liderados pelo deputado José Pereira. O objetivo de Zé Pereira, adversário político de João Pessoa, era criar um clima de desordem pública que justificasse uma intervenção federal no Estado. O presidente da República, Washington Luiz, também era adversário de João Pessoa. Por essa razão, havia indícios de que o governo federal estivesse apoiando Zé Pereira com arma e dinheiro. Desta forma, João Pessoa passou a desconfiar que o coronel Aragão Sobrinho, comandante da Força Pública, estivesse a serviço de Washington Luiz. Por essa razão, Elísio Sobreira voltou ao comando da Força Pública. Como era do seu feitio, tão logo recebeu esta missão, Elísio foi para o campo de luta, montou o comando na cidade de Piancó e de lá dirigiu a tropa naquelas lutas. Os combates ocorreram no começo de março, ao fim de julho. Não houve intervenção federal. A autonomia do Estado foi garantida. Terminadas aquelas lutas, as tropas que delas participaram
se recolheram para Piancó e ali permaneceram aguardando a ordem de Elísio Sobreira. Enquanto isso, Elísio fazia contatos com Juarez Távora e outros oficiais que articulavam a deflagração do movimento revolucionário que veio a ocorrer no dia 4 de outubro daquele ano e que, no Nordeste, começou na Paraíba. Deflagrado o movimento, Elísio Sobreira, com sua tropa concentrada no sertão, aliou-se às tropas federais e contribuiu para a vitória da Revolução. Nesse episódio, Elísio Sobreira, que foi promovido a coronel revolucionário, comandou um grupo de batalhões que, junto às tropas federais, atuou nas ações que resultaram na adesão de unidades do Exército que ainda não tinham sido declaradas ao lado da Revolução. Fim da Revolução, com Getúlio Vargas no poder, Antenor Navarro foi nomeado interventor da Paraíba e Elísio Sobreira, que voltou ao posto de tenente-coronel, continuou no comando da Força Pública até março de 1931, quando foi substituído pelo tenente do Exército Agildo Barata Ribeiro, que foi comissionado a tenente-coronel. Saindo do comando da polícia, Elísio foi nomeado assistente militar do interventor Antenor Navarro, função em que permaneceu no governo seguinte de Gratuliano de Brito e nos primeiros meses da gestão de Argemiro de Figueiredo. Durante o regime ditatorial de Getúlio Vargas, 1930-1945, não existia poder legislativo no Brasil. Os governadores eram interventores nomeados por Getúlio e os prefeitos eram nomeados pelos governadores. Naquele período, diversos oficiais da Polícia Militar foram prefeitos interventores. Nessas condições, no final de 1934, ainda no governo de Gratuliano de Brito, Elísio Sobreira foi nomeado prefeito de Alagoa Grande, cidade onde já existiam atividades políticas. No período de 1935 a 1938, Elísio foi subcomandante da polícia, época em que a corporação era dirigida pelo coronel Delmiro Pereira de Andrade, um oficial do Exército Brasileiro. Ao deixar essa função no dia 16 de agosto de 1938, Elísio Sobreira foi transferido para a reserva remunerada, depois de 31 anos de bons serviços prestados. Mas, em maio de 1940, ainda no governo de Argemiro de Figueiredo, esse herói foi convocado ao serviço ativo e nomeado comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba. Em agosto do mesmo ano, ele deixou o comando e foi nomeado assistente militar do novo governador Rui Carneiro. Em maio de 1941, Elísio foi nomeado prefeito de Pombal, terra natal de Rui Carneiro. Naquela ocasião, esse honroso militar, aos 62 anos, foi reformado, depois de 32 anos de bons serviços prestados à corporação e à sociedade paraibana. Quando Elísio era prefeito de Pombal, foi designado para dirigir a Comissão Central de Abastecimento da capital do estado, que na época era um cargo importante órgão da administração. Quando estava desenvolvendo essas atividades, Elísio adoeceu e veio a falecer no dia 30 de maio de 1942, junto aos seus familiares. O sepultamento do saudoso herói ocorreu no cemitério Senhor da Boa Sentença, em João Pessoa, e foi acompanhado por muitos familiares e amigos e autoridades políticas. Em 1957, o governador Flávio Ribeiro Coutinho recebeu uma proposta do coronel Renato Ribeiro de Moraes, comandante da Polícia Militar da Paraíba, no sentido de escolher o coronel Elísio Sobreira como patrono da Polícia Militar da Paraíba. Flávio Ribeiro, que bem conhecia os elevados atributos desse exemplar policial militar, de quem era admirador, de pronto acolheu a proposta e no dia 10 de outubro de 1957 assinou o decreto 1238, escolhendo Elísio Sobreira como patrono da Polícia Militar. 36 anos depois, em 1993,
o coronel João Batista de Souza Lira, comandante da Polícia Militar no governo Ronaldo Cunha Lima, apresentou uma proposta para a criação da medalha Elísio Sobreira como a mais alta honraria a ser prestada pela corporação. Essa proposta foi elaborada pelo coronel Hamilton Cordeiro, subcomandante da PM. A sugestão foi acatada no dia 9 de agosto de 1993. O governador assinou o decreto 15.489, que criou a medalha Elísio Sobreira, destinada a homenagear personalidades militares ou civis que tenham prestado relevantes serviços à Polícia Militar ou às suas causas. Na mesma data, foi assinado o decreto 15.503, estabelecendo o dia 20 de agosto como dia do nascimento de Elísio Sobreira, como dia do patrono da Polícia Militar. A partir de então, anualmente, essa data é comemorada com uma garbosa solenidade militar. Nessas ocasiões, são realizados importantes atos para a corporação e efetuadas entregas da medalha Elísio Sobreira a importantes personalidades, militares e civis, que tenham prestado relevante serviço à corporação.